Então, meninas, eu resolvi conseguir, na verdade, né, me ajeitar aqui com a câmera e vou tentar, pelo menos, ensinar esse vasinho que muita gente já me pediu e ainda me pede para ensinar como que faz, como ele fica assim assim grandinho. E aí deu certo e vamos ver se eu consigo explicar para vocês como que eu faço. Bom, primeiro, é um vasinho de plástico, né, que a gente, ele é médio, tamanho médio, tem um pequenininho também. Aí vocês usam da maneira que vocês acharem melhor. Eu nunca usei o de cerâmica, mas eu acho que dá certo também, tá? A única coisa é que se o de cerâmica cair, eu acredito que ele seja menos resistente que esse de plástico. Então eu pego o vasinho de plástico, né? Eu uso aqui dentro gesso que a gente compra em depósito de material de construção mesmo, tá? Diluo ele na água e eu essa semana achei aqui essas bolinhas que eu tinha aqui, que eu nem lembrava mais que eu tinha, essas mini bolinhas de isopor. E eu coloquei no meio e deu certo. Foi bom porque o vasinho não ficou tão pesado só com o gesso. Então, num copo descartável, eu coloco o gesso. Eu gosto de usar o gesso, aquele de secagem rápida, que pra gente que às vezes tem uma encomenda muito grande, de várias peças, nesse caso aqui eu acho que é melhor. Mas se não tiver, pode usar aquele de secagem lenta também que dá certo. É só deixar por mais tempo, né? De um dia para o outro até ele ficar bem sequinho. Então eu coloco a água, o gesso e coloquei essas bolinhas. Misturei bem, coloquei dentro do vasinho e espetei de 3 a 4 palitinhos de dente para ajudar a gente a segurar aqui, para ajudar a segurar a bolinha de isopor, né? Então dá pra ver que tem as bolinhas aqui dentro também, tá? Eu pego meia bolinha de 50, tá? Ó, então a bolinha de 50 cortada ao meio, ela aqui já tá com um pouquinho de massa verde que eu acabei tirando. Eu passo aqui um pouco de cola, qualquer cola que você estiver aí, cola de biscuit, cola de silicone, cola de isopor. Eu já testei com todas e todas deu certo. Essa daqui é cola de biscuit, tá? Até aquela cola de silicone que a gente compra em depósito também eu já usei e deu certo, não soltou. Então eu coloco aqui um pouco de cola, venho com a bolinha, posiciono mais ou menos aqui o centro e vou encaixar aqui essa bolinha, ó. Encaixo bem, dou uma apertadinha aqui. Esse excesso do palito a gente corta ele, tá? Ó, com alicate ou com uma tesourinha, ó. Corta o excesso que ficou. Ó, dou uma apertadinha que ela vai aderir muito bem, tá? Não tem problema que fique esse vãozinho aqui, é até bom porque aqui vai entrar um pouquinho da massa. Caso não tenha a bolinha 50, tenha a bolinha 60, não tem problema. Embora ela vá sair um pouquinho aqui da extremidade do vaso, é só dar uma parada com o estilete e lixar essa borda para ela encaixar aqui no vasinho. Tem também o vasinho menor. Eu faço a mesma coisa, que esse aqui é branco aqui. Ele é menor. Como ele é menor, o pequenininho eu não coloco as bolinhas de isopor, porque ele já é um belisquinho. Qualquer ventinho que der, se ele tiver muito leve, ele vai cair. Então ele eu prefiro colocar só o gesso mesmo, ó a diferença. Ele fica uma gracinha depois de pronto também, tá? Ó, aqui eu fiz ele pequenininho numa cor só. Tá? Mas pode fazer todo colorido também. O mesmo processo, aqui eu só uso gesso, coloco o palitinho, e aqui eu acredito que uma bola 35 já fique
boa aqui, ou a 30 ou a 35, aí é só testar, tá bom? Vou pegar o cortador número 6 para esse vasinho médio. Eu uso um pedaço de massa verde, tá? É interessante usar a mesma massa que a gente vai fazer esse fundo, usar para fazer as folhinhas depois no acabamento. Porque mesmo que fique depois de pronto o vãozinho entre uma folhinha e outra, como essa massa de baixo vai ser o mesmo tom, a mesma massa, então não vai ficar feio, tá? Ó, então eu abro um pouco a massa, não deixo muito fina, tá? Ó. E aí corto com o cortador número 6. Número 6 mesmo. Aqui já tá passado um pouquinho de cola, tá? Só tá manchadinha aqui de verde que eu precisei tirar a massa que já estava aqui, ó. Vou posicionar bem no meio, tá? Ó, ele não cobre todo o isopor, mas aí a gente com a palma da mão a gente vai descendo essa massa, ó. Alisando e descendo a massa, ó. Não tem problema que passe um pouquinho do vasinho, porque depois a gente tira o excesso com o dedo, com a esteca, tá? E aí, ó, alisa um pouco, ó. Alisa e desce essa massa. Então, não pode estar muito fina, porque senão ela acaba rasgando aqui e fica aparecendo isopor. E não é legal que apareça o isopor, tá? Ó. Então, aqui, a gente deixa secar de um dia pro outro. Se fizer à noite, de manhã já pode usar, tá? E é importante usar a bola de 50 e deixar aquele vãozinho aqui, porque a massa tem que descer. Que se caso quando ela começar a secar, ela subir um pouquinho, então não vai ficar aparecendo o isopor. Caso aconteça da massa ressecar muito, apareça o isopor, não tem problema. É só fazer um enxertinho. Pega a mesma massa que usou, faz um rolinho, passa em volta ou aonde o isopor ficou aparecendo, molha o dedo e vai colocando aquela massa e alisando, tá? Não tem problema nenhum. Deixa lisinho, também não tem problema se ficar uma vincada aqui, não tem problema, porque vai ficar todo preenchido com as folhas e as flores, tá? Deixa secar de um dia pro outro. Eu já tenho uma aqui já sequinha, tá? Ó. Então, ela não sobe, ó. E se subir é o que eu falei, faz o enxertozinho com a outra massa, com massa fresca. Aqui eu uso o molde de florzinha, tá? E como que eu faço? Mesmo quando eu não tenho hábito, quando eu fazia minhas peças, eu não tinha hábito de usar molde. Mas essas florzinhas eu uso esse molde, já usei molde de folha também, mas nesse caso eu prefiro não usar. Então, a gente sova bem a massa. Se for fazer em quantidade, para ganhar tempo, deixa todos os vasinhos prontos. Enquanto eles vão secando, vocês fazem todas as florzinhas de diversas cores. Esse médio vai em torno de 12 florzinhas. Então, eu gosto de fazer uma de cada cor. Mesmo sendo tonalidades iguais, a gente só, se a massa estiver muito escura, por exemplo, um roxo, mistura com massa branca, ela fica um lilás. Então, dá para fazer com a mesma massa, você misturando o tom escuro com a massa branca, o tom já fica diferente, né? Então, dá para usar. Eu gosto de fazer eles bem coloridos, ó. Então, coloco aqui a massa, tiro, e o que eu costumo fazer? Pego a esteca gravata, vou mostrar pra vocês as duas maneiras, ó. Tirei as duas e vou fazer isso só com uma pra vocês verem a diferença que dá.
Uma é um pouquinho maior que a outra, tá? Desse meu molde. Pouquinha coisa, depois que seca quase não dá pra perceber, tá? Então eu pego a esteca gravata e vou afundar mais esse vinco que já veio do molde, ó. Então eu pego e vinco mais, deixo esse vinco mais forte, ó. E aí vou girando essa florzinha e dando uma leve apertadinha, bem delicado, ó. Porque aí ela fica com esse jeitinho mais gordinho. Ela diminui um pouquinho, claro, mas ela fica mais gordinha. Então, ó, a diferença de uma para outra. Essa daqui foi a que eu passei a esteca. Vinquei mais com a esteca. Essa ela fica mais achatadinha e essa fica mais gordinha. Então, eu faço isso em todas. Quando eu chego na última, eu volto para a primeira. Pego massa branca. Eu gosto de fazer os miolinhos delas todas com a massa branca. Passo aqui no miolinho um susto de cola, mesmo a minha massa estando fresca, eu gosto de passar um pouquinho de cola, tá? Faço uma bolinha bem pequenininha que caiba certinho aqui, ó, tá? Deixo secar. É importante que essas florzinhas, elas sequem todas pelo menos uns 2 dias, tá? Se o dia estiver bem quente, uns 2 dias é suficiente. Porque conforme a gente for colando no vaso, a gente vai apertando, e se ela tiver com a massa, se a massa estiver fresca, acaba deformando a florzinha, tá? Então, eu deixo secar, eu estendo um paninho de algodão que não solte fio, né? Esses fiapinhos. E deixo elas, coloco num papelão, numa caixa de papelão, o paninho por cima e deixo aquele monte de florzinha secando, uns 2 dias, tá? Porque aí ela não vai grudar no tecido e o tecido também, como é algodão, não vai soltar pelinho para grudar na massa. Se for direto no papel, ela vai grudar. Aí vai ser 2 trabalhos para vocês, tá? Aqui também já tá seco, também não precisa estar tão seco assim, de um dia pro outro já é suficiente, dá uma boa ressecada. E aí, como eu falei, eu faço várias florzinhas de várias cores. Como esse vasinho médio vai em torno de 12 florzinhas, aqui eu fiz 12 cores diferentes, tá? Pego cola branca simples, ó. Coloco um pouquinho aqui em cima. Começo sempre por aqui. Então, eu pego uma, coloco aqui, ó. Quem tiver com muita pressa, tem muitos vasinhos para fazer, eu sugiro que dê um pinguinho de cola branca e um pinguinho de cola instantânea, porque aí cola rapidinho, você não vai precisar ficar segurando como eu vou mostrar aqui. Como a cola branca demora um pouquinho mais para secar, então pode ser que essas florzinhas comecem a escorregar um pouquinho. Não precisa passar muita cola, ó. Então, eu coloquei uma aqui em cima e agora eu vou colocar uma do ladinho da outra, ó. É esse caso que eu falei. Se a florzinha a massa tiver fresca, a gente não consegue dar esses apertõezinhos, ó, pra cola segurar, tá? Então, é importante que elas, pelo menos uns 2 dias, ó. E aqui a gente vai apertando para elas ficarem bem juntinhas. Quanto mais juntinhas elas ficarem, mais bonito fica, porque lógico, o vasinho vai ficar mais colorido. E depois a gente vai usar menos folhinha para preencher esses espaços entre elas, que é aí que tá o trabalho. É preencher todo esse espaço com as folhas, ó. A gente vai apertando, vai vendo o espaço que tem aqui entre uma e outra, apertando para ficarem bem juntinhas, tá? Ó. Agora eu vou para a parte de baixo.
vai apertando que elas vão se encaixando, tá? Vão entrando vão encaixando bem pertinho da outra. Se quiser também fazer todas de uma cor só, também fica legal. Esses vasinhos é muito charmosinho para colocar na cozinha, na sala, no espelho do banheiro, fica bem bonitinho, tá? Embora eu não aconselho muito o biscuit no banheiro, mas se o seu banheiro é grande, ele tem uma boa ventilação, aqui o meu tem uma boa ventilação, então não tem problema. E agora, se for aquele banheiro mais abafado, muito úmido, que sempre tá úmido, então eu não aconselho muito, mesmo o biscuit invernizado, tá, gente? Eu não aconselho, tá? Ou, se você quiser deixar e depois à noite tirar ele, deixar num lugarzinho para tomar um ventinho, ou o dia da faxina tirar ele, deixar eles tomando um solzinho, não tem problema nenhum, tá? Não vai estragar, só que sempre tem que estar observando para não mofar. Ó, aqui ainda cabe mais uma, eu vou colocar. Então, vai em torno de 12 a 13 florzinhas cada vasinho. Ele, depois de pronto, ele não fica muito pesado, dá em torno de 110 gramas, 120 gramas esse grande. E o pequenininho dá em torno de 65 a 70 gramas cada um, tá? Se colocar só gesso, aí vai um pouquinho mais, mas também não faz muita diferença, ó. Colei todas, tá? Onde os espaços deu que coube uma florzinha, eu coloquei. Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar a tinta plástica branca. Eu gosto de usar a plástica. Quem não tiver ou quem não gostar, pode usar a PVA branca, tá? Então, eu pego um palitinho de dente, coloco aqui, ó, e vou fazer várias pintinhas nas folhinhas, nas florzinhas, ó. Pequenininho, tá, gente? Não faz aquele pingo muito grandão, não. Quem tiver também o pinta-bolinha lá, também usa. Eu tenho, mas tá tão fácil aqui o palitinho que eu vou usar ele mesmo, tá, ó? Então, de 2 a 3 bolinhas em cada uma, tá, ó? Se vocês usarem florzinha branca, igual eu usei aqui, ou eu deixo ela assim mesmo, ou eu pego uma corzinha bem clarinha, um amarelinho, um rosinha clarinho, e faço as pintinhas nela. Senão, eu deixo assim. E o miolinho dela, como todas as outras o miolinho é branco, na florzinha branca eu coloco também um tom de massa bem clarinho. Ou um rosa bebê, ou um lilás bem clarinho, para ficar bem suave, tá? Eu vou fazer isso em todas as flores. Eu prefiro fazer essas bolinhas antes de colocar as folhas, porque depois que coloca as folhas, a gente pode, como elas ficam muito juntinhas das flores, a gente pode manchar e dar mais trabalho de pegar um cotonete para limpar, tá? Assim eu acho que o trabalho fica mais limpo. Eu vou pegar um outro que já tá mais sequinho, para mostrar para vocês agora como que a gente vai colocando as folhinhas. Esse aqui eu já comecei a colocar, já tá um pouquinho seco, que eu fiz ontem ou anteontem, tá? Então, ó, tá vendo? Em todo esse espaço aqui que ficou entre uma flor e outra, a gente vai preencher com folhas. Por que que é importante também colar as folhas depois que as florzinhas já estiverem sequinhas? Porque conforme a massa do biscuit vai secando, elas vão diminuindo. Então, se você coloca no primeiro dia, uma florzinha vai estar bem juntinho da outra. Conforme elas vão secando, esse espaço vai aparecendo. Se você já coloca no segundo dia, por exemplo, as folhas aqui, no terceiro, no quarto dia, a tendência é esse espaço abrir um pouquinho mais e aí você vai ter mais trabalho de ficar colocando mais folhinhas aqui, porque eu acho que o bonito do vasinho, desse caso aqui, é preencher todo o espaço, ó, não deixar quase nada, tá? É preencher tudo.
Então, como que eu faço aqui? Vou usar o mesmo verde que eu usei para fazer aquela parte de baixo, aquela base, que é essa daqui, tá? Porque caso apareça algum espacinho entre elas, como a massa é o mesmo tom, não vai ficar feio. Eu prefiro fazer na mão. Quem tem molde de folha, pode fazer. Eu já tentei fazer, eu não gostei porque eu achei que deu mais trabalho fazer no molde do que na mão, porque a gente tem que pegar a massinha, colocar a massinha certinho lá dentro, tirar, ainda dar uma ajeitadinha para ficar melhor e colocar aqui. Eu preferi direto na mão. Aqui eu vou pegar cola branca mesmo. Ó, vou pôr um pouquinho aqui. E aí, é o gostoso do trabalho. Uma a uma, tá? Se vocês tiverem uma outra maneira de fazer isso, me conte que eu ainda não achei. Então, ó, bolinha, uma quantidade de massa pequena. Não faça as folhinhas muito grande, muito gordinha, não, porque não vai ficar proporcional aos tamanhos que fica aqui entre uma florzinha e outra e fica feio, tá? Então, ó, uma bolinha, faço uma coxinha, achato, e aí essa parte maiorzinha da folhinha, eu vou passar um pouquinho de cola e vou encaixar entre uma flor e outra, ó. Então, quando eu tô assim fazendo vários, eu faço de 10 em 10, de 20 em 20 folhinhas, e aí elas vão ressecando, não ficam tão ressecadas a ponto de não dar pra gente colocar e dar uma... Porque eu gosto de colocar uma viradinha pra cá, outra pra lá. E aí a gente tem um tempo mais aproveitado, eu acho, tá? Então eu faço umas 10, 20 folhinhas, deixo aqui em cima da bancada e depois vou só colando, ó. E aí a gente preenche todo o espaço que fica entre as florzinhas, tá? Essa parte de baixo aqui do vasinho, ó, a parte de baixo, eu também coloco folhinha, mas eu faço elas viradinha pra baixo, ó. Coloco aqui, ó. Se precisar, eu dou uma leve apertadinha com a esteca. Como vai vir outras folhinhas aqui por dentro, então não vai aparecer esse apertadinho que eu dei se caso a esteca fazer uma marquinha aqui, tá? Então, vou preencher todos os espaços entre elas. Por isso que eu gosto de fazer as bolinhas antes, porque nisso a gente pode, sem querer, né? Pode acontecer, sujar uma folhinha e aí fica mais difícil de limpar. Caso aconteça, pega um palitinho na pontinha com algodão ou um cotonete, umedece e limpa, não tem problema nenhum, tá? E aí você preenche todo ele, ó, todo ele. Onde tiver espacinho, vai lá e preenche com folhinhas, ó, aqui ainda tá faltando uma, tá, ó. E aí ele fica assim, os pequenininhos eu também gosto de fazer, ó, a diferença, os pequenininhos, os que eu tenho aqui em casa, eu fiz todos de uma cor só. Mas é a mesma coisa, meia bolinha de 30 ou 35, vai depender do tamanho dele, tá? E aí faz a mesma coisa, vai preenchendo. Faz as bolinhas, as folhinhas e preenche tudo, tá? Eu gosto muito de dar de mimo para minhas clientes quando eu tava fazendo o biscuit. Inclusive uns eu peguei encomenda porque a cliente gostou do mimo que eu dei para ela quer enfeitar a casa. E aí, como eu tô fazendo eles, eu decidi gravar a aulinha para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa aula, né? Se é assim, se a gente pode chamar isso de aula. E qualquer dúvida que tiver, pode me procurar no Face, Sheila Rolim, né? Eu peço desculpa pela voz de gralha, que eu nasci assim, não tem outro jeito. Tentei editar, como eu não sei, ficou minha voz assim mesmo, tá bom? Qualquer coisa, é só me perguntar que eu tenho o maior prazer em responder para vocês, tá? Muito obrigada.